que você precisa controlar muito bem os seus estoques. Bom, controlar os estoques não é uma tarefa muito fácil, mas também não é um bicho de sete cabeças. Mas assim, você precisa ter um controle do seu estoque em três esferas, aliás, em quatro esferas fundamentais. A primeira delas é controlar o estoque de matérias-primas. Então você precisa ter um controle bem assertivo, bem seguro do seu volume de matérias-primas. Quanto você está comprando, quantidade que você tem em estoques, né? Se você tem que ter muito cuidado com as medidas, né? Com a unidade de medida que você usa para o seu estoque. Por quê? Porque às vezes você compra da fábrica, do seu fornecedor, você compra essa matéria-prima, sei lá, em caixas. E dentro da caixa vem uma determinada quantidade de itens que você usa ali para você fazer o seu produto final. Um exemplo bem prático de repente você tem uma marcenaria e você compra um saco de prego. Então você compra um saco, né? Você compra um saco de prego. Agora dentro desse saco tem X unidades de prego, que é o que você utiliza ali dentro do seu processo de produção. Então você precisa ter um controle de estoque assertivo e dentro daquilo que é adequado para você. E dentro da sua característica, você pode controlar o seu estoque pela quantidade de pregos que você tem, ou você pode controlar o seu estoque pelo peso dos pregos que você tem, ou fazer um misto dos dois. Enfim, você precisa ter um controle bem seguro, bem assertivo do seu controle de matérias-primas. O segundo ponto, ainda dentro desse primeiro controle de estoques, o segundo aspecto dentro do controle de estoque que você precisa ter é o controle dos produtos em elaboração. E nos atendimentos que eu faço, o item que eu mais encontro divergência no volume em estoques é justamente no produto em elaboração. Por quê? Porque você tira a sua matéria-prima do estoque e joga para dentro do seu chão de fábrica, para dentro do seu processo fabril. E quando você faz isso, você não faz o controle dos produtos que estão lá dentro do seu processo de elaboração, né? Então, o seu produto que está sendo elaborado, ele precisa ter controlado o seu volume, o quanto que tem lá. E perceba, ele está sendo transformado. Você está pegando aquele produto, deixando de ter uma característica e transformando ele num outro produto. Então você trabalha numa indústria de massas e você tem farinha de trigo. Então você tem lá X quilo de farinha de trigo. Aí você pega e mistura essa farinha de trigo com ovos, eu não sou confeiteiro, né? Não sou cozinheiro. Aí você pega essa farinha de trigo e mistura ela com os demais ingredientes. Então existe um produto em elaboração, existe um volume de mercadorias em elaboração. E eu me lembro agora de um cliente que eu tenho, que eu estou pegando bem firme, né? Mudando até a forma da gente de ter o nosso custo dos produtos, olhando para os produtos em elaboração, porque a empresa não tem uma preocupação, tem um volume muito grande de materiais, mas não tem uma preocupação com os produtos em elaboração. E ali tem muita coisa que precisa ser controlada. Ali tem muitos detalhes que precisam estar atento, porque cada coisa que foge do seu escopo de produção, ele vai afetar o seu resultado final, vai afetar o custo do seu produto. Ainda dentro do primeiro passo, para que você tenha uma fábrica altamente lucrativa, né? O primeiro item é você controlar o seu produto acabado. Seu produto acabado, e eu digo, o controle de estoque não por preço de venda. Porque o preço de venda, ele é negociável, ele é negociado. Você tem que controlar o seu produto acabado pelo preço de custo. O quanto que custou a confecção daquele produto, a elaboração daquele produto, para que ele tenha sido acabado. Então vamos lá, dentro do primeiro passo para você ter uma empresa altamente lucrativa é controlar os seus estoques. E dentro dos seus estoques você tem 4 esferas. A primeira, controlar as matérias-primas. A segunda, o produto em elaboração. A terceira, controlar os produtos acabados. Então você fazendo todo esse controle, isso vai te ajudar a ter uma efetividade, uma segurança no seu volume de estoques e assim aumentar o lucro do seu negócio. E por fim, ainda dentro dos estoques, é você controlar o seu material consumível. Dependendo do tamanho da sua empresa, você tem itens que você consome dentro do seu processo produtivo, que são itens ali que não estão incorporados dentro do produto, mas que existe um consumo dentro dele e que faz parte ali da gestão do seu negócio. E aí tem várias coisas, eu posso citar, por exemplo, as coisas mais simples, né? Caneta, você compra caneta e utiliza ali
não só na produção, mas você utiliza dentro da sua empresa. Então você não pode pegar e já sair consumindo tudo isso como uma despesa. Tem aquela caixa de caneta. Pô, Kleber, mas a caixa de caneta é tão pequenininha, você está falando disso? Não, você pode ter uniformes, os uniformes dos operadores que estão utilizando suas maquinários. Então você já tem ali um volume bom de uniformes que está lá, né? É um material consumível, você consome ali dentro. Ou ainda, brocas. Quem trabalha com torno mecânico sabe que broca, que pastilha CNC é um negócio que consome e tem um valor agregado muito expressivo. Só que você não consegue, por vezes, dizer quanto que está consumindo, né? Então, seus insumos precisam de um controle de estoque. Você precisa ter controle efetivo sobre os valores que são consumidos dentro do seu estoque a título de insumos.